No escritório, de repente tudo ficou em silêncio. O zumbido dos cigarros lá fora irritava de tal maneira que me deixava nervoso. Já sei, professora Lynn, peguei na mochila. Então vou indo. Quando cheguei à porta, ouvia murmurar: desculpa. Não virei a cabeça, com medo de que, se o fizesse, não conseguisse conter as lágrimas. Depois desse dia, raramente nos encontrávamos. Nas aulas ela nunca me olhava. Eu, propositadamente, evitava-a. Mas quanto mais tentava afastar-me, mais a minha mente se enchia dela. No fim do último exame, esperei 3 horas ao pé do bloco de salas. Quando Línio saiu, um professor homem a acompanhava. Conversavam e riam. Pareciam feitos um para o outro. Vi aquele homem abrir-lhe a porta do carro e senti uma dor aguda, como se uma agulha me atravessasse o coração. Então Línio não evita o contacto com toda a gente, só comigo. Seria aquela a sua vingança? Virei-me para ir embora, mas ao dar os primeiros passos ouvi: Wangao! Olhei para trás. Línio corria na minha direção, o rosto coberto de suor. Por que não me esperaste? Perguntou, ofegante. Pensei que estivesse ocupada. Desviei o olhar, não ousando fitá-la. Só somos colegas, explicou apressada. O professor Zhang deu-me boleia porque íamos no mesmo caminho. Ao vê-la tão nervosa, o meu coração amoleceu. Professora Lynn, posso convidá-la para ver um filme? Ela pestanejou, surpresa. Depois assentiu. Nos olhos tinha um brilho mais forte do que o das estrelas. Não consegui prestar atenção nenhuma ao filme. Na escuridão, observava o perfil de Lin Yu, pestanas longas que projetavam sombras suaves na face. Ria baixinho quando alguma cena a divertia, os ombros a tremerem ligeiramente. Recordava a primeira vez que fui ao cinema com Ryu Yan, ela encostar a cabeça ao meu ombro e tagarelara sem parar. Na altura achei aquele assédio doce, agora soava-me a barulho. Quando acabou a sessão, chovia fino. Abri o guarda-chuva e protegia-a contra mim. O protagonista era parvo, não achas? Disse ela, sorrindo, os olhos a cintilarem. Um pouco, olhei-a fixamente. Mesmo sabendo que é impossível, ainda assim insiste. O sorriso de Lin Yu gelou um instante, e emudeceu. Chegados à entrada do bairro dos professores, ela parou. Já cheguei. Lin Yu, agarrei-lhe na mão. Não te escondas mais de mim, faz favor. A chuva tamborilava na lona do guarda-chuva. Ela baixou a cabeça, o cabelo grudado à testa. Wangao, nós não servimos. Sou muito mais velha que tu e tenho uma filha. Isso tudo não me importa. Aproximei-me até quase tocar com o nariz na testa dela. O que me importa és tu. Lin Yu ergueu de repente os olhos, estupefata. Sei que é súbito, declarei, olhando-a com firmeza, mas falo a sério. Lin Yu, gosto de ti e quero estar contigo. Os lábios dela moveram-se, tentando protestar, mas eu antecipei-me e beijei-a. A chuva misturava-se às lágrimas dela, salgadas. Os lábios eram macios como algodão doce. No início debatia-se um pouco. Depois relaxou, agarrando timidamente o meu casaco. O beijo durou tanto que quase fiquei sem ar. Quando nos separamos, o rosto de Lin Yu estava em carne viva, o olhar turvo. Tu, seu menino, balbuciou, a voz trêmula. Já não sou nenhum menino. Enlacei-a, encostando o queixo ao topo da cabeça dela. Dá-me uma oportunidade, faz favor. Ela não respondeu, apenas se encostou ao meu peito, os ombros a abanarem lentamente. Sei que não será fácil explicar a Ryu Yan, acariciei-lhe o cabelo. Mas podemos ir devagar. Espera o tempo que for preciso até ela aceitar. Não é por causa da Ryu Yan, murmurou ela, abafado. Tenho medo de que um dia te arrependas. Nunca me vou arrepender. Apertei-a com mais força. Nesta vida, só me importas tu. Lin Yu assentiu nos meus braços, as lágrimas a caírem no peito, queimando como brasas. Naquela noite não dormi um só minuto. Girei e virei-me na cama, a cabeça cheia de Lin Yu, o seu sorriso, as lágrimas, o calor dela. Sei que este caminho será pedregudo, que muitos murmurarão, que surgirão obstáculos, mas contanto que possa estar com ela, nada me assusta. Logo ao amanhecer fui à florista, comprei um ramo de rosas e levei-as ao gabinete dela. Os colegas olharam-me de esgalha, surpresa, desdém, gozo. Não me importei. Direito como um mastro, caminhei até à mesa da professora. Professora Lin, para si. O rosto de Lin Yu incendiou-se. Ui, professora Lin, há aqui história. Começaram os assobios. O rapaz é bem parecido. Ela abaixou ainda mais a cabeça, mas aceitou as flores. Obrigada, murmurou. Sorri. Acenei e virei costas. Os comentários ecoavam, porém o que eu ouvia com mais força era o pulsar do coração dela, mais alto que todas as vozes. A notícia de que estavam juntos espalhou-se pela escola como fogo em palha seca. Uns disseram que eu procurava atalho, outros que ela aproveitava-se de um miúdo. Palavras cruéis, uma após outra. Lin Yu carregou a pressão sem nunca se queixar. Eu, porém, ficava furioso sempre que as ouvia. Ela segurava-me no braço e sorria. As bocas são dos outros, nós vivemos a nossa vida. Sabia que era por me proteger, mas mesmo assim o veneno irritava-me. A reação de Ryu Yan foi mais calma do que esperava. Não voltou a discutir comigo, nem gritou com a mãe. Apenas se fechou num silêncio denso. Quando começaram as férias de verão, Lin Yu convidou-me para jantar em casa. Tenho uma coisa importante para te dizer. Entrei apreensivo, receando o novo drama da rapariga. À mesa só estávamos nós dois. Cadê a Ryu Yan? Perguntei. Foi passear com os colegas. Serviu-me uma tigela de sopa. Na verdade pedi-te aqui para te anunciar uma decisão. Quero pedir admissão. Os pauzinhos escorregaram-me da mão e bateram na mesa. Porquê? Os rumores estão a incomodar-te. Não quero estragar o teu futuro. Já arranjei lugar numa editora, como revisora. Não pode ser. Protestei. Se alguém tem de sair, sou eu. Não sejas parvo, riu-se ela. Falta-te um ano para te formares. Se saíres agora, todo o esforço vai por água abaixo. Mas não quero que sofras por minha causa. A garganta apertava-se. Não sofro. Apertou-me a mão. Vale a pena, desde que estejamos juntos.
anos. Olhei para a determinação nos olhos dela e senti-me pequeno, incapaz de lhe dar um nome, de a proteger, de evitar que se magoasse. Lin Yu, desculpa. Tolo, fez-me cocó no cabelo. Não tens de pedir desculpas. Depois do jantar ajudei a arrumar a louça. Ela encostou-se ao batente da cozinha, observando-me, e de repente sorriu. Antes pensava que passaria o resto da vida sozinha, apenas com a Ryu Yan. Eu também, virei-me e apertei-a ao peito. Encontrar-te foi a maior sorte da minha vida. Ela assentiu, sem palavras. Nesse momento a porta abriu-se. Ryu Yan surgiu com um bolo nas mãos. Despregámo-nos num segundo, o ar gelou. Vim buscar uma coisa. Desviou o olhar. Não estavas com os colegas? Perguntou Lin Yu. Antecipei-me. Hoje é o teu aniversário. Esqueci o presente, trouxe só o bolo. Colocou na mesa. Então relembrei-me. Era o aniversário da mãe dela e eu não me lembrara. Obrigada, a voz de Lin Yu embargou. A rapariga voltou a virar-se para sair. Espera, chamei. Come um pedaço de bolo connosco. Hesitou, mas acabou por concordar. As velas iluminavam 3 rostos em silêncio, sem discussões. Ao apagar as luzes, Lin Yu fechou os olhos e pediu um desejo. Mãe, desculpa, Ryu Yan começou, voz baixa. Antes era infantil. Lin Yu ficou pétrea, depois as lágrimas rolaram. Menina parva. Passámos a noite os 3 no sofá, a recordar episódios da infância da rapariga, gargalhadas e lágrimas se misturavam. Pensei, talvez assim funcione. Enganaram-me. Entretanto entrei no 4º ano. O lugar na editora, por diversos contratempos, ficou por ocupar. Lin Yu continuou na escola. Eu perseguia entrevistas de emprego. Os dias corriam plácidos. Ryu Yan aparecia de vez em quando no nosso apartamento arrendado. Ainda havia alguma tensão, mas conseguíamos conversar à mesa. Julgava que a vida continuaria assim até à formatura. Um mês antes da colação recebi uma proposta de uma conceituada empresa de internet. Corri para contar a novidade a Lin Yu. Não estava no gabinete. Disseram-me que o diretor a chamara. Aproximei-me da porta da reitoria e ouvi vozes alteradas. Era Ryu Yan. Senhor diretor, tem de o expulsar. Ele enganou a minha mãe. Calma, a aluna é Ryu Yan. Sem provas não posso tomar medidas. Tenho provas. Moram juntos? Toda a gente sabe. Empurrei a porta. É Ryu Yan. Que disparate é esse? Os olhos dela injetaram-se de raiva. Disparate. Wangao, nega que vivem debaixo do mesmo teto. Vivemos, mas terminámos há muito. E o que sinto pela tua mãe é verdade. Coloquei-me à frente de Lin Yu. Não armes barraco. Amor verdadeiro. Escarneceu. Uma mulher 18 anos mais velha e falas de amor verdadeiro. Não passas de uma oportunista. É Ryu Yan. Lin Yu falou de repente, a voz baixa e pesada. Chega. É Ryu Yan ficou estática. Depois começou a chorar. Mãe, ainda o defendes? O Wangao é o embusteiro. Foi ele que me namorou. Agora veio enganar-te. Como podes ser tão ingênua? Conheço-o bem, disse Lin Yu, os olhos calmos. Foi a minha escolha. Nada tem a ver contigo. Tu, Ryu Yan engasgou-se de raiva, virou-se e saiu a correr do gabinete. O diretor suspirou. Professora Lin, esta situação está a criar mau ambiente. Sei. Lin Yu assentiu. Diretor, peço demissão. Lin Yu, protestei. Não precisa de se demitir. Não faz mal. Deu-me um tapinha na mão e sorriu. Precisava mesmo de férias. Quando saímos do escritório, o peço apertava-me. É tudo por minha culpa. Se não estivesses comigo. Não. Tolo, interrompeu-me. Nada a ver contigo. Já pensava nisto há tempos. Aliás, recebeste a proposta de emprego. Vamos celebrar. Naquela noite fomos ao cinema onde tivemos o primeiro encontro. Vimos um filme medíocre e rimos como 2 parvos. No dia da colação vesti a beca. Esperei-a à porta da faculdade. Lin Yu apareceu de branco, igualzinha à primeira foto que vira dela. Tão linda que me deixou sem ar. Parabéns, aluno Wangao, disse, orgulho nos olhos. Obrigado, professora Lin. Puxei-a para mim. Daqui em diante, aos cuidados da senhora Lin. Ela riu-se, o sol a banhar-nos, quente como algodão doce. Pensei que seríamos felizes para sempre. Não sabia que ainda maior dor nos esperava. No primeiro mês de trabalho corria de um lado para o outro. Lin Yu aceitara trabalho freelance de revisão e começou um romance chamado Neve no Abismo. Muito parecido com a nossa história, mas com final diferente. Até que, certo dia, cheguei a casa e encontrei-a no sofá, pálida. Que se passa? Toquei-lhe a testa. Estás mal? Wangao, tenho de te dizer uma coisa. Segurou-me a mão. Suor frio. Diz. Uma inquietação agarrou-me. Estou grávida. Fiquei parado, sem reação. Como? Sempre usámos proteção. Deve ter falhado, murmurou, olhos no chão. O tic-tac do relógio parecia ensurdecer. Queres o bebê? Perguntei. Voz trêmula. Levantou os olhos cheios de lágrimas. Não sei. A minha idade é um risco. E depois? A Ryu Yan. Nada de e depois. Apertei-lhe as mãos. Este filho é nosso. Vamos tê-lo. Vamos casar. As lágrimas tornaram-se em rio. Pensaste bem. Sou tão mais velha. Agora grávida. O que dirão? Não me interessa. Beijei-lhe a testa. Importas tu. Quero que sejas minha mulher. Ela assentiu entre soluços, como uma criança. Decidimos não contar a Ryu Yan de imediato. Esperaríamos pelo 2º mês. Mas o seguro morreu de velho. Num jantar, a rapariga viu Lin Yu a vomitar e percebeu logo. Estás grávida. A voz falhava. Assentimos. Mãe, estás louca?
quase 40 anos, sabes os riscos. E ele, só quer prender-te com um filho. É Ryu Yan, berrei. Chega eu, riu-se amargamente. Até quando vais fingir que vai casar contigo por amor, e não porque ficaste grávida? Casaríamos mesmo sem bebê, interveio Lin Yu, firme. É a minha vida, não te metas. A rapariga fugiu, porta a bater. Senti o coração pesado. Ela vai se acalmar, consolou-me Lin Yu. Mas o destino preparava-nos outra facada. O primeiro trimestre foi brutal. Vomitava o que comia. Emagreceu à vista. Certo dia, ao voltar do trabalho, encontrei bilhete. Fui ao hospital. Não te preocupes. Corri. Encontrei-a no corredor. Análise na mão. Rosto desfeito. Wang Ao, o bebê, perdeu-se. O mundo parou. O quê? Paragem do desenvolvimento embrionário. Soluçava. Não é culpa tua. Abracei-a, as minhas próprias lágrimas a caírem. Eu não te protegi. Ela chorou convulsivamente. Eu apenas apertava o vazio que nos roubaram. Naquela noite chorámos até não restar lágrima. Soubemos que aquela perda seria uma dor que levaríamos para sempre. Depois do aborto, Lin Yu afundou. Demissionei-me e fiquei em casa, levando-a a passear. Mas o sorriso raramente lhe voltava ao rosto. Você só está com ela por isso, Ruyan. Lin Yu disse de repente, com uma voz profunda. Chega. Ruyan ficou atonita por um momento, então começou a chorar. Mãe, como você ainda pode defendê-lo? Wang Ao é um mentiroso. Foi ele que me perseguiu no começo, e agora está te enganando também. Como você pode ser tão ingênua? Eu sei que tipo de pessoa é o Wang Ao. Lin Yu olhou para Ruyan com os olhos calmos. Esta é a minha escolha. Não tem nada a ver com você. Ruyan estava tão irritada que não conseguia falar. Ela se virou e saiu correndo do escritório. O diretor suspirou. Professora Lin, esta situação está tendo um impacto muito negativo. Eu sei, Lin Yu assentiu. Diretor, eu peço demissão. Lin Yu, eu disse rapidamente. Você não precisa se demitir. Não tem problema. Ela deu um tapinha na minha mão e sorriu. Na verdade, já estava querendo tirar um tempo. Saindo do escritório do diretor, meu coração estava pesado. É tudo culpa minha, eu disse, olhando para Lin Yu. Se eu não estivesse com você, isso não teria acontecido. Bobagem, Lin Yu me interrompeu. Não tem nada a ver com você. Na verdade, já estava pensando em pedir demissão há algum tempo. Só estou aproveitando a oportunidade. Mas, chega de mas. Ela segurou minha mão. Você recebeu a proposta de emprego, né? Vamos comemorar. Naquela noite, fomos ao cinema onde tivemos nosso primeiro encontro. Assistimos a um filme ruim, mas rimos como bobos. No dia da formatura, eu estava vestindo a capa de bacharel, esperando Lin Yu na porta da escola. Ela chegou, vestindo um vestido branco, tão linda quanto da primeira vez que a vi numa foto, deslumbrante. Parabéns, aluno Wang Ao, Lin Yu disse com um sorriso, os olhos cheios de orgulho. Obrigado, professora Lin, eu a abracei. De agora em diante, conto com seus conselhos, senhora Lin. Lin Yu riu no meu abraço. A luz do sol caía sobre nós, quente como algodão doce. Eu pensei que, a partir dali, seríamos felizes para sempre, mas não imaginava que ainda maior dor estava por vir. No meu primeiro mês de trabalho, estava ocupado o tempo todo. Lin Yu conseguiu um trabalho como escritora freelancer, escrevendo em casa. Seu primeiro trabalho foi um romance chamado Neve Abissal, que se parecia muito com nossa história, mas com um final diferente. Nossa vida era tranquila e doce, até o dia em que cheguei em casa e a encontrei sentada no sofá, pálida. O que foi? Corri até ela e toquei sua testa. Você está se sentindo bem? Wang Ao, tenho algo para te contar. Ela segurou minha mão, suando frio. Fala, eu disse, com um pressentimento ruim. Eu, estou grávida. Fiquei paralisado. O quê? Estou grávida? Ela repetiu, com um olhar complexo. Já tem mais de um mês. O mundo girava, não de alegria, mas de pânico. Eu não estava preparado. Como assim? Eu gaguejei. Não usamos proteção. Talhou falhado, ela respondeu, baixinho. O quarto ficou em silêncio, só o som do relógio na parede. Você quer ter esse bebê? Perguntei, a voz trêmula. Ela ergueu os olhos, cheios de lágrimas. Não sei. Com a minha idade, é perigoso. E a Ruyan? Vai. Isso não tem nada a ver com ela. Eu segurei as mãos dela. Esse é nosso filho, Lin Yu. Vamos tê-lo. Mas olhei nos olhos dela. Vou cuidar bem de vocês. Vamos nos casar. As lágrimas rolaram mais forte. Você tem certeza? Sou muito mais velha que você, e agora grávida. O que as pessoas vão dizer? Não me importo com o que dizem. Beijei sua testa. Só me importo com você. Lin Yu, case comigo. Ela assentiu no meu abraço, chorando como uma criança. Não contamos à Ruyan, queríamos esperar o momento certo, mas a verdade sempre aparece. Um dia, Ruyan veio jantar em casa. Quando viu Lin Yu vomitando, entendeu tudo. Você está grávida. A voz dela tremia. Lin Yu assentiu, em silêncio. Mãe, você enlouqueceu. Sabe o risco de ter um filho com quase 40 anos. E o Wang Ao, ele é um mentiroso. Só quer que você dê à luz ao filho dele. E então, Ruyan, eu falei com firmeza. Chega, eu estou exagerando. Ruyan riu de forma amarga. Wang Ao, você ousa dizer que quer casar com minha mãe por amor, e não porque ela está grávida. Eu posso dizer, Lin Yu falou de repente. Mesmo que eu não estivesse grávida, o Wang Ao me pediria em casamento. Ruyan, esta é a minha escolha. Pare de interferir. Você. Ruyan saiu correndo, furiosa. Olhei para os fundos dela, com um peso no peito. Não se preocupe, Lin Yu segurou minha mão. Ela vai entender. Eu assenti, mas sentia que as coisas não seriam tão simples. Nos dias seguintes, Lin Yu teve
teve reações gravídicas fortes, vomitava tudo que comia, emagreceu muito. Eu sofria vendo aquilo, mas não podia fazer nada. Até que um dia, cheguei em casa e ela não estava. Havia um bilhete na mesa. Fui ao hospital. Não me sinto bem. Não se preocupe. Corri para o hospital. Quando a encontrei, estava sentada no corredor com um papel nas mãos, pálida. O que foi? Ela ergueu os olhos, cheios de lágrimas. Wangao, o bebê se foi. Fiquei parado. O quê? O médico disse que o embrião parou de se desenvolver. Ela falava com a voz trêmula. É culpa minha, pela minha idade. Não é culpa sua. Abracei forte, chorando. É culpa minha. Não cuidei direito de você. Ela chorou desesperadamente no meu colo. Eu só consegui segurá-la, sem palavras. Naquela noite, choramos abraçados por muito tempo. Aquele bebê seria uma dor eterna em nossos corações. Depois da perda, Lin Yu ficou abatida por muito tempo. Eu pedi demissão e fiquei em casa com ela, levando-a para passear. Mas o sorriso dela raramente voltava. Eu sabia que o obstáculo no coração de Lin Yu só ela mesma poderia superar. Um ano depois, Lin Yu começou a sair do buraco e voltou a escrever. O nome do novo livro era Eu Matei o Meu Eu, e não era também o meu retrato. Matei o eu cheio de desejo de vingança e nasci de novo, capaz de amar com clareza. Nossa vida voltou à calma. Só quando falávamos no bebê ainda doíamos. Um dia Ruian telefonou de repente. Vou casar-me. Quem é o noivo? Perguntei, surpreendido. Aquele de antes, respondeu com voz serena. Queremos que vocês venham ao casamento. Fiquei sem saber o que dizer. Tua mãe sabe? Ainda não. Quero dar-lhe uma surpresa. Depois de desligar contei tudo a Lin Yu. Ela ficou em silêncio. Depois sorriu. Ótimo. Se a Ruian encontrou a felicidade, ficou aliviada. No dia do casamento fomos. Ruian, de vestido branco, estava linda. O noivo, mais maduro, era o mesmo rapaz de outrora. Quando trocaram as alianças ela olhou para mim, olhar cheio de ares. Sorri. Ela retribuiu, com lágrimas nos olhos. Depois da cerimónia entregou a Lin Yu uma caixinha. Mãe, é para ti. Dentro havia um colar. O pingente era um minúsculo carimbo. O caráter, Yu. Obrigada, querida, disse Lin Yu, com voz embargada. Ruian virou-se para mim e entregou um envelope vermelho. Obrigado. Felicidades. Respondi, coração apertado. Mãe, quando é que vocês se casam? Perguntou ela. Lin Yu olhou para mim. Quando tu perceberes que estás feliz por nós, brinquei. Ruian riu. Já percebi há muito. Que sejam felizes. É tudo o que importa. Lin Yu chorou, abraçando a filha. Obrigada, meu bem. Ao vê-las assim, pensei. Todas as dores anteriores valeram a pena. A partir daí aproximamo-nos. Ruian vinha jantar connosco com o marido. Parecíamos uma verdadeira família. Lin Yu e eu continuámos sem casar. Ela recusava, mas sabíamos. O importante era estarmos juntos. 30 anos passaram num piscar. Os meus cabelos embranqueceram. Lin Yu virou uma vovó delicada. Para mim, porém, ela ainda era a linda professora de vestido branco. Viajámos, vimos auroras e entardeceres, envelhecemos devagar. Ruian teve filhos, tornámos-nos uma casa cheia de risos. Até que Lin Yu adoeceu, cancro em fase terminal. Levei-a para casa, cuidei-a dia e noite. Era forte, nunca gemia, mas quando me olhava, havia só despedida nos olhos. Uma tarde de sol, deitou-se no meu colo com o bilhete do nosso primeiro cinema. Wangao, lembras-te disto? Perguntou, sorrindo, voz fraca. Lembro. Beijei-lhe a testa. Choraste? Disseste que o protagonista era parvo. Sim, parvo. Suspirou. Mas ele encontrou a felicidade. Não, encontrou. Eu já chorava. Ruian trouxe os netos. Lin Yu segurou-lhes as mãos. Falou sem parar. Percebi que deixava o seu testamento emocional. À noite pediu que Ruian se retirasse. Aau, quero ficar só contigo. Apalpou o meu rosto. Sei que no princípio te aproximaste de mim para te vingares da Ruian. Congelei. Tu? Sabias desde o início. Reconheci-te no hospital. Já te vira quando saías com ela. Por quê? Porque gostava de ti. Desde que te pus diante de mim naquela rua. Gostava. Percebia que era vingança, mas não conseguia afastar-me. As lágrimas caíram sem tréguas. Desculpa, Lin Yu, não peças desculpa. Agradeço-te, agradeço não teres vingado de verdade, agradeço teres ficado tanto tempo. Eu é que te agradeço, apertei-a, chorando como criança. Obrigado por me amares. Au, depois de eu partir, alimenta-te bem, dorme. Não fiques a pensar em mim, não consigo. Então lembra os dias bons, o primeiro cinema, o beijo sob a chuva. A voz foi-se apagando até silenciar. Fiquei abraçado a ela, o mundo inteiro esvaziou. Do lado de fora Ruian chorava, mas eu já não tinha forças para me virar. Então percebi, ela sempre soubera. O meu plano de vingança fora, desde o primeiro segundo, uma oportunidade que ela me dera para amar. Lin Yu, minha parva. Fiquei sentado, com ela ao colo, até amanhecer. A luz do sol entrou pela janela, beijou-lhe o rosto, parecia apenas adormecida, com um sorriso nos lábios. Beijei-lhe a testa e sussurrei. Espera por mim, já vou. Encontrar-te nesta vida foi o maior presente do destino. Na próxima, deixa-me ser eu a correr atrás de ti, está bem?